Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje ao estudo da reconvenção. Reconvenção como a modalidade de resposta do réu, na qual ele propõe uma demanda incidental, formulando pedido a seu favor, como já destacamos nos vídeos anteriores. Nós vamos ver no vídeo de hoje como é que se comporta, como é que se passa a previsão, o cabimento da reconvenção nos procedimentos especiais. E já de início, o que eu tenho para falar para os senhores é o seguinte: em regra, a reconvenção é cabível nos procedimentos especiais. Então não há uma incompatibilidade prima facie da reconvenção com os procedimentos especiais. Mas nós terminamos a aula passada nessa tela aqui, ó, procedimentos especiais, destacando aqui para os senhores, procedimento especial é cabível desde que não haja vedação à reconvenção. Então, em regra, é cabível, salvo se houver alguma vedação à utilização, ao manejo da reconvenção. E quais são as hipóteses que nós podemos falar em que há dessa vedação? Já adiantamos que são 3 as hipóteses de vedação da utilização da reconvenção nos procedimentos especiais. A primeira delas é a impossibilidade de se manejar a reconvenção quando houver vedação expressa. Quando a lei instituidora, regulamentadora do procedimento especial veda expressamente. A título de exemplo, é o que se dá no artigo 31 da Lei 9.099 de 95. Nós até temos algumas considerações para fazer adiante sobre a lei do JEC, mas vamos deixar aqui, a lei do JEC, vamos deixar para fazer isso posteriormente. Vamos primeiro deixar bem consignado, bem delimitado essas 3 hipóteses. A primeira delas é a vedação expressa. Segunda delas, quando for o caso de uma ação dúplice, tratando-se de ação dúplice. No que consiste a ação dúplice? A ação dúplice é aquele tipo de ação, nós tratamos disso lá no curso sobre procedimentos especiais. Ação dúplice é um tipo de procedimento especial que serve para o acolhimento de 2 pretensões cumuladas. A própria ação, pela disciplina que se dá na lei, ela já traz em si 2 pretensões embutidas. Então, quando o réu ele apresenta a sua defesa,
para impedir que o autor saia vencedor, a própria defesa ela já incorpora uma pretensão. Então, aquele que move uma ação dúplice sabe que se ele vier a perder, se o seu pedido for julgado improcedente, a improcedência, no mais das vezes, não vai se limitar a uma declaração negativa, no sentido de afirmar que ele não tem aquele direito. Não, isso acontece em regra geral, mas nas ações dúplices, quando o autor sai vencido, seu pedido é julgado improcedente, a sentença, a decisão, o título judicial já traz uma providência a favor do réu, mesmo que ele não tenha manejado reconvenção. Aliás, ele não pode manejar reconvenção, porque a reconvenção, nesse caso, ela é desnecessária, falta interesse de agir. Portanto, sempre que eu falo em ação dúplice, eu falo isso em sala de aula para os alunos, ação dúplice é aquela de mão dupla. Mão dupla porque o réu, ao se defender, já pode automaticamente ter uma tutela jurisdicional a seu favor, uma pretensão embutida. É isso que significa ação dúplice. Exemplos de ação dúplice: a ação de exigir contas. Na ação de exigir contas, se for apurado algum saldo favorável ao réu, quer dizer, se for apurado algum saldo ao réu, o autor, quando ele tem a sua improcedência no recebimento de quantia, o autor acredita que o réu lhe deve alguma quantia. Então ele pede contas e pede a condenação do réu a lhe pagar. Vindo o réu a provar que gastou realmente tudo aquilo que recebeu em nome do autor, gastou em nome do autor, e além disso ainda o réu colocou algum dinheiro, aquela improcedência dos pedidos do autor vai resultar numa condenação ao ressarcimento do que o réu eventualmente tenha gastado. Então, um belo exemplo de uma ação dúplice é a ação de exigir contas. Nessa ação de exigir contas, o réu não pode oferecer reconvenção porque ela é desnecessária. Ele não teria interesse de agir. Automaticamente o procedimento já disciplina essa hipótese da condenação a favor do réu, no caso de improcedência do pedido do autor. E uma terceira e última hipótese de vedação ao manejo da reconvenção é a hipótese o caso de incompatibilidade. A reconvenção pode vir a ser incompatível com a sumariedade. Sumariedade tanto do procedimento quanto da concentração do procedimento, a sumariedade do procedimento, quanto da cognição desenvolvida pelo juízo. É o que se passa, por exemplo, no mandado de segurança, no mandado de injunção, no habeas data. São algumas ações constitucionais que têm como principal característica a sumariedade do procedimento e da cognição. Como eu havia pontuado com os senhores, quero falar rapidamente que no JEC, como nós adiantamos, há a vedação expressa, a proibição no artigo 31 da Lei 9.099 de 95, que é a lei do JEC. Mas o que acontece na lei do JEC, isso desde 95, não é propriamente uma vedação, é uma vedação ao manejo da reconvenção, é verdade. Mas aqui o aspecto é muito mais formal do que substancial, do que conteudístico. Na verdade, o réu não pode fazer uso da reconvenção, é verdade. Mas aí ele faz uso do que a lei chamou de pedido contraposto, que é uma questão meramente formal. Lá em 95, pelo princípio da informalidade, da simplicidade que orienta os juizados especiais cíveis, está lá no artigo 2º dessa mesma lei 9.099 de 95, houve por bem se concentrar no mesmo ato processual, que é a contestação, o pedido contraposto. Então, ao invés de se oferecer a contestação para se defender e a reconvenção, como era no CPC anterior de 73, em 95 a lei do JEC trouxe a concentração. E nós vimos, pelo artigo 343 caput, que essa lógica foi adotada também pelo legislador de 2015.
veja que ele diz lá que a reconvenção é oferecida na contestação. Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Só que em 95, quando veio a lei do JEC, a previsão no CPC então de 73 era de manejo da reconvenção em peça autônoma, apartada. Essa não é a única distinção, é verdade, porque a reconvenção no JEC, além dessa questão do pedido contraposto, que nós já vimos, uma questão formal para evitar a utilização de duas respostas distintas do réu, a ideia de concentração, mas a reconvenção, na verdade, o pedido contraposto nos juizados especiais, ele tem aquele liame jurídico, aquele liame com relação, ou aquela conexão que nós vimos em relação ou à causa de pedir, ou ao fato, ou ao fundamento de defesa, como é geral na conexão do Código de Processo Civil. No juizado especial civil, nós temos uma peculiaridade que o pedido contraposto para ser manejado, ele deve fazer referência diretamente aos fatos constitutivos do direito do autor, aos fatos constitutivos da ação. Então, a conexão no pedido contraposto não deve se limitar à conexão com a ação principal, que seria a causa de pedir o pedido, nem com o fundamento de defesa. Um desses três itens deve se fazer presente e devem estar relacionados aos fatos constitutivos apresentados pelo autor para subsidiar o seu direito. Tá? Uma última consideração que eu queria fazer com os senhores, dá para aproveitar essa tela aqui. Então vejam que nós já tratamos das peculiaridades em relação ao JEC, só deixar claro para os senhores que não é cabível reconvenção na execução. As modalidades de defesa na tutela jurisdicional executiva são os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença. Mas não se admite reconvenção nessa modalidade de defesa. Não há resposta do executado que inclua a reconvenção. Por que não? Porque a execução, ela se dedica à satisfação de obrigação presente em um título executivo. Título esse que pode ser judicial ou extrajudicial. O título executivo judicial dá ensejo à fase de cumprimento de sentença. O título executivo extrajudicial dá ensejo a um processo autônomo de execução, isso pelo menos em regra. Em nenhuma das modalidades do título executivo, o procedimento a ser desenvolvido, seja do cumprimento de sentença, seja do processo autônomo de execução, comporta o manejo da reconvenção. Porque, como nós vimos, a reconvenção é uma demanda autônoma. E ela é uma demanda que visa obter uma sentença declaratória do direito do réu daquele processo originário, que é o autor na reconvenção, o réu reconvinte. Então a demanda reconvencional, ela pressupõe a afirmação de um direito. E a execução não fez isso. Na execução o que nós temos é a satisfação. Então a execução está num passo além do que a reconvenção se dedica. Porque a reconvenção, para encerrarmos, é uma demanda de natureza cognitiva. A reconvenção é uma demanda cognitiva, incompatível, portanto, com a execução. Uma outra forma de se afirmar a reconvenção é uma ação de conhecimento. Dá no mesmo essa afirmação. Tá certo? Bom, então essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre a relação da reconvenção com os procedimentos especiais. Vimos, portanto, que, em regra, a reconvenção é admitida no procedimento especial, salvo se houver alguma vedação. E essa vedação pode ser expressa, por disposição da lei regulamentadora do procedimento especial. Essa vedação pode decorrer da ação dúplice, da natureza dúplice do procedimento especial, razão pela qual não vai ter interesse de agir em mover a reconvenção, ela vai ser desnecessária. Tudo aquilo que a parte poderia obter com a reconvenção, ela já obtém naturalmente pela característica dúplice da ação e por incompatibilidade com a sumariedade do procedimento ou da cognição, como nas ações constitucionais de mandado de segurança
habeas data, mandado de injunção, e até por conta disso também que a lei dos juizados veda expressamente. Então, essas eram as considerações que eu queria fazer. No próximo vídeo, nós vamos dar prosseguimento à análise da reconvenção, tratando da competência das partes legitimadas. Falta ver também, rapidamente, o procedimento da reconvenção. Tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.